Oi, tudo bem? Quarta parte da leitura Terapia do Coração Aberto, do Bob Mandel. Importantes reflexões sobre o que chamamos de amor. O que chamamos de amor na vida adulta é, na maioria das vezes, reflexo das feridas da nossa criança interior, que a gente vai transferindo aqui para as nossas relações, para as nossas escolhas, para a maneira como a gente olha para a gente, olha para o outro, o que a gente busca fora, o que a gente precisa encontrar aqui dentro para de verdade poder sair e trocar com o outro. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, procura por eles aí, tá? Estamos na quarta leitura. Então, no terceiro capítulo, terminamos com a seguinte questão: a maioria das pessoas são casos ambulantes de alegria e vivacidade suprimidas. Em que ponto o preço da supressão se tornou o custo da cirurgia? Freud diz que para funcionar é preciso suprimir. Essa atitude tem como base uma desconfiança fundamental naquilo que somos. Em que ponto o custo não paga a dor? Pode ser que o mundo, tal como o vemos, seja principalmente uma ilusão, uma fantasia, uma trama da nossa própria visão pessoal e de nossa cosmovisão, uma brilhante projeção de associações do passado que camuflam o que de fato acontece aí fora. Olha só, hein, gente? Pode ser que o mundo, tal como o vemos, seja principalmente uma ilusão, uma fantasia, uma trama da nossa própria vida pessoal e de nossa cosmovisão, uma brilhante projeção de associações do passado que camuflam o que de fato acontece aí fora. A mente viceja com a familiaridade. Ela adora entender as coisas, em geral, enquadrando fenômenos desconhecidos em categorias mentais conhecidas. Por exemplo, você sabe o que é um lar por causa da experiência que teve com todas as casas chamadas lar. Então, um dia, está explorando um sítio arqueológico no México. Encontra uma estrutura rotulada de casa de camponês e a sua mente começa a procurar de modo imediato e de maneira compulsiva o familiar. Um lugar de dormir, um lugar de cozinhar, um banheiro. Você só pode entender aquilo que você pode relacionar com o passado. Talvez, em sua pressa de compreender as coisas, projete um dormitório numa área de depósito ou uma cozinha numa sala de oração, mas a sua mente deixa o sítio pensando que sabe, deixando intacta a sua visão de realidade. Em questões do coração, é difícil experimentar o amor se você vê com os olhos do passado. Por exemplo, o seu parceiro, normalmente articulado e espirituoso no jantar, chega em casa no seu aniversário e abre o jornal na mesa de jantar. Você desfia uma ladainha acerca de boas maneiras, grosseria e negligência e sai de casa batendo a porta. Seu parceiro atônito senta-se ali pensando: eu estava apenas procurando um lugar onde pudéssemos ir celebrar. O que aconteceu? Descobre-se que o seu pai sempre se escondeu por trás do jornal na mesa de jantar, criando uma silenciosa barreira de contrariedade entre ele e o resto da família. A visão do seu companheiro, lendo o jornal, evoca toda a frustração e todo o ressentimento da sua infância. Na sua mente, naquele momento, o seu amado é o seu pai. Quando você sai de casa batendo a porta, a sua infância está dirigindo você. Você não é o mesmo você. Não está vivendo no momento presente. Essa é a lei da projeção. Projetamos constantemente sentimentos incompletos do passado na realidade presente. Se o amor é cego, a projeção é o que mais tolda a nossa visão. Quando livramos a nossa mente e o nosso corpo do passado,
estabelecemos uma conexão com uma realidade interior e exterior mais profunda. Podemos experimentar essa realidade mais profunda ao contemplar uma flor, uma nuvem ou o mar, ou meditando com um mantra, yantra ou tantra. Quando nos firmamos na realidade do que está e do que não está aqui, testemunhamos o substrato espiritual oculto sob o véu da ilusão física, o tecido conectivo da própria vida. Assim, o poeta Blake podia ver o universo num grão de areia muito antes de os cientistas inventarem uma teoria atômica para descrever os paralelos entre formações microscópicas e cósmicas. É uma marca da insanidade da cultura ocidental o fato de essa visão espiritual ser considerada, em geral, um estado alterado. Mas o fato é que as ilusões que projetamos na e tomamos pela realidade compõem o estado alterado. Vemos as coisas ao contrário. A mente distorce a realidade ao manifestar o espírito na matéria por meio de formas mentais falsas. O mundo de ilusão resultante é a fonte de boa parte da nossa demência. Piu, piu, tapa na cara, né, gente? Se a sua mente está fechada, fechada está o seu coração. O propósito da sua mente é pensar, e quanto maior a sua capacidade de perceber os próprios pensamentos, tanto mais cônscio ou consciente você é. Quanto mais sabe que os pensamentos em que acredita com mais firmeza tornam-se resultados no universo físico, tanto mais esclarecido você é. Mas, com a mente fechada, a porta para a consciência e para o esclarecimento fica trancada e você vai projetar automaticamente no mundo as suas crenças inconscientes, como se elas fossem fatos fixos e imutáveis da vida. É consenso hoje que uma atitude positiva é um grande bem na vida. Muitos atletas se esforçam por construir uma atitude vitoriosa com o mesmo empenho com que labutam para construírem os seus corpos. Muhammad Ali é um maravilhoso exemplo. Eu sou o maior, ele proclamou para si mesmo e para o mundo, e repetiu esse pensamento com tanta frequência e com tanta convicção que isso se tornou uma verdade aceita. Confiança é ter fé em alguma coisa, e aquilo em que você tem fé fica instantaneamente potencializado. Os pensamentos em que você se apoia são os resultados que você obtém. Você sempre acerta o alvo. Você pode escolher entre projetar as ilusões do ego ou as realidades do espírito em sua vida e no seu mundo. De fato, a maioria dos pensamentos são subconscientes, razão porque os seus resultados sempre são reflexos da sua mente subconsciente. Ele mostra eu, espírito, imortal, pacífico, jubiloso, saudável, compreensivo, coração, prazer, abundância, livre, fácil, amor. São as crenças, né, do eu, espírito. E as crenças do eu, ego? Ilusão, mortal, conflito, doença, falta, perda, escassez, inteligente, mente, dor, ódio, cativo, luta. Então, da confusão, desespero, né? Ou aqui o eu espírito fica confuso para encontrar a resposta, mas o eu ego fica desesperado diante da vida, né? E aqui nós, então, através dessas lentes, né? Ou nós interpretamos através do eu ego, ou nós interpretamos através do eu espírito, e isso então gera a nossa realidade. Não terminou o capítulo, tá, gente? Mas continuando na proposta dos videozinhos curtos, depois a gente avança. Então, os pensamentos em que você se apoia, lembrando, isso é muito importante, a gente precisa fixar.
Os pensamentos em que você se apoia são os resultados que você obtém. E o tempo todo nós temos escolhas. O tempo todo nós temos escolha. A maioria das coisas que nós sentimos, do nosso sofrimento, são frutos dos nossos pensamentos, da nossa interpretação, da lente que a gente usa, né, para interpretar a realidade. Óbvio que quando a gente diz, poxa, nós temos escolha, não é fácil. Aliás, é fácil, mas dá trabalho. Gente, quais são os pensamentos em que você se apoia para obter os resultados que você chama de realidade? Vamos em frente? Vamos continuar? Semana que vem eu trago o próximo livro, o próximo capítulo. O próximo livro é o mesmo livro, gente, é o próximo capítulo. Bom final de semana. Beijo para você, até.